Olá, pessoal. O nosso primeiro bate-papo hoje, então, é com o Dr. Ernesto. O Dr. Ernesto já foi vereador, médico pediatra, conhecido como um dos responsáveis lá da Rádio Cidadania, hoje é o responsável, não é, pela Cidadania FM, e nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Ernesto. Para quem não conhece o Dr. Ernesto, ele vai falar qual é a sua história e como ele foi reeleito tantas vezes e tantas vezes foi prejudicado também pelo coeficiente eleitoral, que nós achamos que é um atentado. Dr. Ernesto, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de bater um papo aqui, não é? Qual a legislatura que o senhor está agora? Na verdade, nós participamos de 7 eleições. Desde 1992, portanto, desde o século passado, que nós estamos na luta política, né? E eu tive uma história até mais ou menos curiosa, que em 1992, foi a minha primeira candidatura, eu fui o mais votado da cidade, mas não fui eleito em razão do quociente eleitoral. Nós tínhamos poucos candidatos no partido, o mesmo partido que eu estou até hoje, que é o Partido dos Trabalhadores, e nós não conseguimos, enfim, se eleger, né? Quando nós chegamos em 1996, eu fui novamente candidato, aí na verdade eu fui o segundo mais votado, tenho uma votação até bem superior, mas fiquei também por 51 votos, o grupo nosso ficou por 51 votos de eleger o primeiro vereador do partido em Avaré. E aí em 2000 nós conseguimos novamente ser o mais votado da cidade, aí eu consegui meu primeiro mandato, que posteriormente em 2004 eu não fui reeleito, mas em 2009 e 2012 eu consegui me eleger com uma votação também bastante razoável. E agora, em 2016, nós conseguimos nosso 4º mandato, que na verdade, se as coisas transcorressem normalmente, seria o 7º. 7º mandato. O que nós podemos esperar da próxima legislatura? A próxima legislatura, nós teremos 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores, teremos um grupo bastante renovado. Eu acho que a gente tem que sempre falar, de certa forma, em conjunto, porque Câmara é um grupo de pessoas atuando, que são os vereadores, então não dá para dizer apenas uma atuação isolada, o que eu vou fazer, né? Eu acho que a gente tem que falar o grupo não só do partido, como um possível grupo unido em torno do bem da cidade. Isso pode parecer meio demagógico, essa coisa toda, todo mundo fala que quer o bem da cidade, mas eu acho que desta feita será muito importante. Nós tem 4 vereadores reeleitos e 9 vereadores que são de primeiro mandato. Eu chamei uma época de neófito, né? E deu até uma certa repercussão essa história de neófito aí. Mas os novos vereadores, eu percebi que muitos deles estão assim bastante imbuídos de fazer a coisa bem correta, e é possível que a gente tenha um grupo suprapartidário que realmente atue, não como oposição, mas independente do Poder Executivo, de modo a gente estabelecer uma relação diferenciada e como deve ser a atuação da Câmara em relação ao Poder Executivo. Não de alinhamento, digamos, direto, como muitas vezes acontece, quem é situação, quem é oposição. Mas o que é bom para a cidade é, certamente, esse grupo, se ele persistir, eu acredito que possa persistir, fazer com que o Poder Executivo respeite o Poder Legislativo e o Poder Legislativo respeite o Poder Executivo, cada um na sua função, e a gente procurando ajudar para sair dessa situação que quase é inédita em Avaré, que é a situação de dificuldade financeira, que já houve em outros momentos, mas eu acho que agora está muito mais aguçada, muito mais intensa. E vai ser o próximo prefeito, vai ter grandes problemas, independente de qualquer coisa, de Câmara ou não, com o problema financeiro que nós estamos passando, vai ser difícil tocar os próximos 4 anos, hein? Eu tenho essa impressão também, porque quase uma certeza do que é uma impressão. Tem vários fatores. Por exemplo, houve uma diminuição significativa de repasses de recursos estaduais e federais. Significativa, acredito que superior a 30%. A questão da Vareprev, que governos anteriores não repassaram e deixaram um buraco enorme. Inclusive, o atual governo também não teve pernas para repassar o que deveria ter repassado. Depois, os precatórios, por gestões ruins de termos de administração pública, principalmente do governo José Lira e governo Barchetti, que deixaram precatórios
que o atual prefeito, aliás, o atual já pagou e o próximo vai ter que pagar. Então são fatores, são esses 3 fatores que eu acho que realmente nos preocupam com relação à situação de repasse de recursos. E tem mais uma, a PEC 241, que pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, que agora virou PEC 55 no Senado, parece que vai passar, e aí vai afetar drasticamente a educação, a saúde, obrigando os municípios, não só Avaré, todos os municípios brasileiros, a investir ainda mais em saúde, por exemplo, e também em educação. Recursos próprios. De onde vêm esses recursos? Quanto menor o município, menor a arrecadação própria. Avaré não tem 30%, próximo disso, de recursos conseguidos dentro do próprio município. O resto é tudo repasse, 70% é repasse. Se é uma cidadezinha de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, praticamente é 100%. 100%. E de onde virão os recursos? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar, né? E além do mais, tem até na Roda Viva, não sei se chegou a assistir o atual presidente da República, falando dos problemas da PEC e terminando a votação da PEC, que eu acho que passa também no Senado, com o rolo compressor agora, não tem que segure, a PEC da Previdência, né? Exatamente. Essa outra vai... O problema da PEC, a 241, que é a 55, agora é o orçamento. A Previdência é acabar com o funcionalismo, né? Exatamente. Então é muito preocupante. Agora, com relação a essa entrevista, eu li, como eu estava viajando, eu não vi as imagens, mas acompanhei muito pelo Twitter. Muita gente falou que foi a morte do jornalismo. Foi a morte do jornalismo, porque todo o jornalismo chapa branca, que perguntaram como é que começou o romance do senhor presidente da República, com a sua digníssima primeira-dama, qual é o romance que ele está escrevendo agora, quer dizer, coisas fundamentais para o país foram perguntadas pelos jornalistas lá, que quando é para criticar um outro lado, são ferozes. E ali todos mansinhos. Realmente não bateram, foram bem light. Aproveitando, foram bem light, foi golpe? Claro que foi golpe. A destituição da Dilma? Sim. Como se você tira uma presidente sem ela ter cometido um crime? 2 dias depois que tiraram a Dilma da presidência, legalizaram a tal de pedalada. Ou não foi assim? O próprio Congresso. Quer dizer... Foi perguntado ao Temer, e eu faço a mesma pergunta aqui para o membro do Partido dos Trabalhadores, o seguinte, se prender o Lula, dá uma comoção social? Eu acho que para prender, tem que ter um crime definido. Vou dar um exemplo que responde a tua pergunta indiretamente. Foi citado por um jornal que chama Folha de São Paulo, que o José Serra, ministro das Relações Exteriores, recebeu 23 milhões de dólares, que dá 34 milhões hoje, foi manchete um dia. Sim. Não foi manchete do Jornal Nacional, não foi manchete da Veja. Quer dizer, a Veja. Não, mas não interessa, a Veja, isto está tudo na mesma linha. Né? Então, agora, o que falam do Lula? Falam de um triplex, está provado que não é dele. Falam de um sítio que foi emprestado. Se ele quiser morar aqui na minha casa da represa, eu cedo para ele. Como o próprio Maluf já falou isso também, né? O Maluf falou isso. Então, não tem problema. Agora, e as palestras? Todo ex-presidente faz palestra, porque tem uma influência internacional. E o Lula, quer queira ou quer não queira, ou quer gostem dele ou não gostem dele, ele mudou a geopolítica mundial. Isso é muito claro. A relação com a Ásia, com o Oriente Médio, a relação com a África, foi outra depois que o Lula estava na presidência e agora vai mudar. Já está mudando. Então, houve uma mudança importante, então ele tinha ascendência sobre esses chefes de Estado. Então era natural, e até teve uma denúncia que em Angola ele não teria feito a palestra. Saiu uma matéria em toda a internet, aí, a entrevista, a reportagem de 3, 4 minutos na TV angolana, com os repórteres falando, mostrando o presidente Lula, então presidente, né, dando a palestra que ele estava sendo acusado de não ter. Então, aí é uma situação, e com relação a se dar convulsão, não dá. Eu acho que se for para prender, tem que ter a prova. Até agora só tem convicção. Agora, imagina o Lula, que desde a época de ser presidente do sindicato, já era investigado por todo mundo,
E não acharam até hoje uma prova cabal contra ele, como tem contra Eduardo Cunha, como tem contra o Serra. Só ir lá na Suíça que o Ministério Público traga tudo lá. Então, quer dizer, e onde é que estão os milhões e as contas no exterior do Lula? Eu estou procurando também. Essa eleição do Trump lá na Americana, nós não corremos o risco 2018, extrema-direita no Brasil? É possível, claro que é possível, né? É uma preocupação. Agora, quem que seria, quer dizer, isso pode ser fabricado até lá, né? Hoje, talvez, Bolsonaro. O pessoal botaria o Bolsonaro, que eu acho que o passo dele é curto, né? Também eu acho. Que não tem... Pode parecer um outro que seja, que tem um verniz de centro da democracia, da social-democracia, como já aconteceu, né? Tem partidos social-democratas que hoje é mais de direita que muitos outros partidos que no exterior se intitulam de direita, né? E no meu ponto de vista, respeitando quem pensa de forma contrária, houve a invasão do Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, 50 pessoas, isso, aquilo, pedindo a volta do militarismo. Isso é inconcebível, né? É inconcebível, também acho. Quem viveu, né? Para você ter uma ideia, os telespectadores também, eu, em 1968, entrei no primeiro ano da faculdade, exatamente na época do AI-5. Então eu vivi, embora a gente que morava no interior, como eu morava na época aqui em Avaré, fui para São Paulo e a gente não tinha internet, o telefone era precário, a televisão era precária em Avaré, você não tinha a informação que você tem hoje. Eu cheguei lá e greve para todo lado, passeata para todo lado, demorei um pouco para entender tudo aquilo, né? E era plena ditadura, e fechou o sistema, a ditadura piorou a partir de 68, justamente o ano que eu cheguei em São Paulo. Então a gente tem, daquele tempo, essas lembranças, depois com leituras a gente foi conhecendo, porque na época era tudo censurado, as famosas Lusíadas no estado de São Paulo, né, era tudo censurado, né? Então a gente foi tomando conhecimento e até a partir daí que a consciência política da gente também se formou, né? Por que saiu candidato a vereador a primeira vez? Na verdade, eu tive uma experiência anterior, eu sempre fui aquela história, né? Você chega no interior com um filho pequeno, você tem que trabalhar como médico dia e noite, aquela coisa toda, né? Você vai conhecendo as pessoas, Eu sempre tive esse viés, digamos, mais à esquerda, mais socialista, sempre, embora eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores após a eleição de 1989, eleição presidencial, que houve a disputa Collor e Lula, a partir dali que eu me filiei, e eu tive uma experiência nessa eleição de fazer um trabalho para o Paulo Scomove, que é meu cunhado e é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E o Paulo não era conhecido em Avaré. Ele saiu candidato e foi bem votado na cidade aqui. Eu falei, puxa vida, eu tenho realmente, além de conhecer muitas mães, muitas avós, pessoal na minha área de pediatria, eu tenho alguma possibilidade. Aí uniu, enfim, as ideias que a gente tinha de como poderia ser um governo aqui na cidade, né? E essa experiência anterior, daí eu resolvi me filiar, e minha esposa já era afiliada desde 1982 no Partido dos Trabalhadores, e aí eu acho que naquele momento, e até hoje eu acho que não errei na escolha, a ideologia do partido realmente me preenchia, eu achava que era correta, e continuo achando que o social, eu acho que, digamos, ideologia de direita não faz a minha cabeça, né? Então eu continuo acreditando que é possível fazer algo mais voltado para o social, com mais distribuição de renda, com mais acesso à educação, com mais acesso aos direitos básicos do cidadão. Então eu tenho essa visão até hoje. Doutor, infelizmente o nosso tempo está terminando. Deixar para o senhor fazer as considerações finais. As considerações finais, eu diria o seguinte, nós estamos ainda indo para o 4º mandato, eu acho que é uma responsabilidade grande, principalmente a partir do momento que você tem mandatos anteriores. Eu acho que a cada mandato a gente tem que mostrar que está ali para fazer a diferença, procurando sempre ver o bem comum. Eu acho que nós temos ainda, junto com os demais companheiros de partido e também companheiros de Câmara, temos ainda muito a oferecer, né? Então,
Estou na expectativa do futuro governo, não sei como é que vai ser o governo Jô Silvestre, não tenho a mínima ideia, faço uma ideia, na verdade, mas não tenho a certeza de como ele vai ser. Por isso que eu acho que é fundamental a Câmara ter um grupo coeso que quer ver o bem da cidade, porque nós temos preocupações com governos anteriores. Eu tenho quase a certeza que esse governo do filho não vai ser igual ao governo do pai, eu acho. Porque eu acho que a experiência que a família passou deve ter marcado. Então não dá para fazer aquelas licitações que eram feitas antes, né? Daquela maneira como era feito, acho que vão ter juízo. E tendo juízo, a gente vai aplaudir se realmente o prefeito futuro, Jô Silvestre, vai ter o juízo adequado e fazer as coisas corretas, porque a Câmara vai estar, pelo menos nós estaremos bastante atentos. E a gente espera que esse grupo, que parece que é um grupo ainda embrionário, de oposição ao governo, seja realmente coeso e que queira ver bem da cidade. Então, a cidade só tem a ganhar se isso acontecer. Um trabalho respeitoso na Câmara com relação ao prefeito e um trabalho respeitoso do prefeito com relação à Câmara. Essa harmonia, mesmo na divergência, eu acho fundamental para que Avaré saia da crise, para que Avaré progrida e que a gente veja, enfim, o bem dos avarenses e da cidade de Avaré. Ok. Doutor, muito obrigado. Quero deixar a TV à disposição, o nosso programa. Assim que começarmos aí a nova legislatura, quando nós tivermos algum projeto polêmico, isso aqui, quiser trazer para a gente discutir, a gente agradece. Eu acho ótimo, quanto mais espaço na mídia, eu acho fundamental para o vereador mostrar o seu trabalho e para que a população conheça aquilo que a gente está fazendo. Muito obrigado. Pessoal, nós encerramos aqui o primeiro bate-papo da noite. Na sequência, nós vamos conversar com o vereador Barreto. Aguarde aí, voltaremos já.